Muito bom dia, alunos dos terceiros anos da Escola Vivina Monteiro. Eu me chamo Edney, leciono a disciplina de Língua Portuguesa, juntamente com as professoras Ana Paula de Souza e Gabriela Teixeira. Pessoal, para esse bimestre, nós planejamos para vocês, para trabalhar com vocês na parte de gramática, os termos essenciais da oração. Vocês vão encontrar esse conteúdo lá no capítulo 20, nas páginas 172 até a página 175 do livro didático, certo? São os termos essenciais da oração. Quais são eles? Sujeito e predicado. Por ora, nessa aula de hoje, nós vamos ficar apenas com sujeito. Essa parte do predicado, futuramente, numa próxima aula, nós iremos trabalhar. Mas hoje, apenas o termo sujeito. Pessoal, vamos entender o que são termos essenciais. Veja bem o que diz a observação sobre essa situação. Toda oração é formada por termos chamados essenciais, o sujeito e o predicado. Nesse caso, essenciais é aquilo que tem por base, é a parte mais importante, é o alicerce. No caso, o alicerce da oração. Esses dois termos eles são imprescindíveis, eles são os mais importantes dentro da oração, sujeito e o predicado. Vejamos aí, pessoal, uma definição bem simples para sujeito. O que é sujeito? É o termo sobre o qual se declara alguma coisa. Vejamos o exemplo. André mora na Bahia. André é o sujeito da oração. O que é que se declara sobre André? Que ele mora na Bahia. Então, André é o sujeito da oração. Dentro do sujeito, pessoal, nós temos aí uma unidade chamada núcleo do sujeito. E o que vem a ser núcleo do sujeito? É a palavra principal dentro do sujeito. É a essência da significação. É o que tem de mais importante dentro do sujeito. É o que vai trazer sentido ao sujeito. Essa palavra pode ser um substantivo ou um pronome. Vejamos aí, pessoal, para o núcleo do sujeito, o seguinte exemplo. Os dentistas são tipos curiosos. Então, nós temos o seguinte. Esta expressão, os dentistas, é o nosso sujeito. Só que dentro dessa unidade do sujeito, nós temos ainda um termo chamado núcleo do sujeito, que será apenas dentistas. Então, dentistas é o núcleo do sujeito. Lembrando, sujeito pega tudo. O artigo definido os e o substantivo dentistas. Só que dentro do sujeito nós temos o núcleo do sujeito, que, como diz na definição, é a palavra principal dentro do sujeito, que será o nosso núcleo, apenas o termo dentistas. Na sequência, pessoal, do slide, nós temos aí tipos de sujeito. Quais são os tipos de sujeito? Quantos são? Nós temos a seguinte situação. Nós temos 3 tipos de sujeito determinados, porque nós também temos um sujeito chamado indeterminado. Mas os 3 tipos de sujeito determinados são eles. Sujeito simples, que é quando a oração possui apenas um núcleo do sujeito. Nós vemos no slide anterior o que era núcleo do sujeito, que é a palavra principal dentro do sujeito. Então, o sujeito simples é quando a oração possui apenas um núcleo, certo? Vamos aos exemplos. O cachorro latiu no quintal. Então, nós temos o cachorro é o sujeito, mas nós temos apenas a palavra cachorro como núcleo. Olha o outro exemplo. Laura gosta de ler. Laura é o sujeito. E também nessa situação, Laura é o núcleo do sujeito. E um outro exemplo para sujeito simples é a seguinte frase. 2 meninas estão brincando no balanço. Percebam, pessoal, que cada oração dessa possui apenas um núcleo do sujeito. Na primeira oração, cachorro. Na segunda oração, Laura. E na terceira oração, meninas.
Vale aqui ressaltar uma situação. Muita gente confunde que quando o sujeito está no plural, no caso aí o substantivo meninas, as pessoas confundem que aí tem mais de um sujeito ou mais de um núcleo. Não. Não é pela situação do substantivo meninas estar no plural que nós temos mais de um núcleo do sujeito. Nós temos aí apenas um núcleo do sujeito. Portanto, nós temos nos 3 exemplos apresentados a vocês aí, casos de sujeito simples, ok? Vamos para o próximo tipo de sujeito. Sujeito composto. O que é um sujeito composto? É quando a oração apresenta mais de um núcleo. Pode ter 2 ou mais, né? Sendo assim, nós teremos sujeito composto. Olhem os exemplos. Carla e Joana comeram uma pizza e o primeiro e o segundo ganharam medalhas. Nesses 2 exemplos aí, pessoal, nós temos sujeito composto. Carla e Joana são os núcleos do sujeito da oração e o primeiro e o segundo são os núcleos da outra oração. Portanto, nós temos uma situação de sujeito composto. Vamos para o próximo tipo de sujeito. Nós temos aí, pessoal, o chamado sujeito oculto. Quem é esse sujeito oculto? Vamos descobrir quem é esse cidadão. Sujeito oculto ou elíptico ocorre quando não está presente na oração. Ele está escondidinho. Ele não aparece na oração, mas ele está lá. Mas pode ser identificado pelo contexto. Ao ler, né, a oração, você consegue identificar facilmente o sujeito que está ali, mesmo que ele não esteja expresso. Esse sujeito ele também pode ser chamado de sujeito subentendido, desinencial ou implícito. Mas eu acredito que para facilitar a aprendizagem, nós iremos apenas chamá-lo de sujeito oculto. Vejamos aí os exemplos. Dormiu até tarde. Quem dormiu até tarde? A terminação verbal de dormir, no caso aí dormiu, já mostra quem é o sujeito, né? Ele, no caso ele ou ela. Terceira pessoa do singular. Ele dormiu até tarde. Percebam que ele não está expresso, como diz o conceito do sujeito oculto, mas você consegue identificar através da terminação verbal. Caímos de bicicleta. Quem caímos de bicicleta? Nós. Nós caímos de bicicleta. Primeira pessoa do plural. Você também consegue identificar essa situação do sujeito oculto através da desinência MOS da terminação verbal. Caímos. E fui na festa ontem à noite. Eu fui na festa ontem à noite. Portanto, pessoal, nós vimos agora três orações onde o sujeito ele é oculto. Mesmo ele não estando expresso na frase, nós iremos conseguir identificá-lo através da terminação verbal. Certo? Bem simples. Vamos para o próximo passo. Sujeito indeterminado. É aquele no qual não é possível identificar um referente explícito na oração ou no contexto do enunciado para a flexão verbal. Pode ser assim construído. Vejamos o primeiro exemplo. Roubaram meu carro. O verbo roubaram, ele está na terceira pessoa do plural. Sujeito indeterminado, você vai encontrá-lo na terceira pessoa do singular ou na terceira pessoa do plural, como é o caso do nosso exemplo. Roubaram meu carro. Você não consegue identificar quem é o sujeito da oração, apenas que o carro foi roubado. Alguém roubou, não é identificado quem é esse sujeito. Pode estar na terceira pessoa do singular, quanto na terceira pessoa do plural, como é o caso do verbo roubaram. E a outra situação é vive-se bem nas cidades serranas. Nós temos um verbo acompanhado da partícula passivadora se. Vive-se bem nas cidades serranas. Nós não sabemos identificar quem é que vive bem nas cidades serranas. Por isso, a indeterminação do sujeito. Ok?
Vamos agora para orações sem sujeito. O que são orações sem sujeito? Orações sem sujeito nós teremos nos casos em que os verbos eles são impessoais, ou seja, nós não iremos conjugar esses verbos com os pronomes pessoais, certo? Vamos ao primeiro exemplo. Orações formadas por verbos que exprimem fenômenos da natureza, como chover, trovejar, nevar, amanhecer, ventar e anoitecer. Verbos assim, que são verbos que exprimem fenômenos da natureza, não apresentam sujeito. Vamos aos exemplos. No inverno, amanhece muito tarde. E o outro exemplo, venta muito no litoral. Nós temos aí dois verbos, amanhece e venta, que exprimem fenômenos da natureza. Portanto, essas orações elas não possuem sujeito. Iremos classificá-las como orações sem sujeito. O segundo caso, pessoal, de orações sem sujeito ocorre com a situação do verbo haver. Ocorre quando esse verbo ele é empregado com o sentido de existir. Quando você tiver na dúvida, você substitui pela palavra ou pelo verbo existir. O haver, você vai colocar no lugar dele existir. Vamos aos exemplos. Não há razão para você se desesperar dessa forma. Você pegando o verbo há, substituindo pelo verbo existir, você vai ter o mesmo sentido. Não existe razão para você se decepcionar dessa forma. O outro exemplo. Há 3 escolas nessa região. Você troca o verbo impessoal há pelo verbo existir. Existem 3 escolas nessa região. Esse é o exemplo do verbo haver. Quando ele tiver, mais uma vez, quando ele tiver no sentido de existir, você pode fazer essa troca que vai dar certo. Aí você vai saber que a oração ela é sem sujeito. E o terceiro e último caso de orações sem sujeito, elas ocorrem com os verbos haver, fazer, ir e ser, indicando tempo decorrido, um tempo passado que foi decorrido. Faz 2 semanas que espero para ser atendido. Muitas pessoas elas falariam assim, fazem 2 semanas. Você não conjuga o verbo, ele é impessoal. Quando esse verbo ele indica tempo decorrido, você não vai conjugá-lo. Vai ficar dessa forma aí mesmo. Faz 2 semanas que espero para ser atendido. E o outro exemplo é vai para 1 ano que ele não me visita. É um outro exemplo que indica tempo decorrido, que é o verbo, né, o modo verbal vai. Esses casos, pessoal, são casos de orações sem sujeito, ok? Relembrando, verbos que exprimem fenômenos da natureza, o verbo haver no sentido de existir e os verbos haver, fazer, ir e ser, indicando tempo decorrido. Essa foi a nossa aula de hoje. Posteriormente estaremos disponibilizando para vocês no aplicativo uma atividade sobre o conteúdo e as possíveis explicações sobre as dúvidas que caso vocês venham a ter. Espero ter ajudado vocês no conteúdo, certo? Obrigado pela atenção de vocês. Até breve, uma ótima semana a todos.